Yang se pergunta por que está sendo espancada quando foi ela quem deu o primeiro soco na cafeteria, e foi ela quem levou eles para uma área mais ampla. Ela vira uma covarde? Mas sem chance, já que ela é a Yang. Vendo a Yang apanhar, as pessoas começam a comentar a respeito. Yang está apanhando. Ela é realmente a líder do grupo dos valentões? Ela é apenas uma fraca. Aos 12 anos, ela não conseguia viver de acordo com seu tamanho. Yang, por que você é tão lenta? Uma menina não deve ser preguiçosa. Você deveria pelo menos viver de acordo com seu tamanho. Então, ela fez isso. Viveu de acordo com seu tamanho. Ela usou seu peso para lutar. E até ganhou a medalha de ouro. Voltando para o dia em que a Park e a Yang se conheceram pela primeira vez, Yang chamou a atenção da Park e pediu para ela comprar pão, mas não na loja da escola. Vendo que a Park não disse nada, nem se moveu, Yang perguntou o que ela estava fazendo. Ela deveria ir logo pegar. Mas então ela reparou que podia ser porque ela estava segurando um pão. Só que acho que talvez tenha sido porque ela está sentada em uma garota. E é logo a garota de cabelo rosa. Yang diz que a menina de cabelo rosa que comprou aquele pão, mas o gosto dele não é bom. Depois, agarrando a Park pelo pescoço, Yang perguntou se ela não estava escutando. Se ela diz para a Park pegar pão, ela simplesmente tem que ir pegar. Na época, Park implorou para ela parar. Então agora ela está sem entender como ela está sendo espancada por uma fracote. Park diz que não defendeu o país com toda a sua vida para se ver em tal estado. Isso é tão fútil. Mas ela entendeu que todo mundo passa por uma fase de sangue quente. Então, ela tira a fita do cabelo e diz para elas terem um pouco de diversão. O básico das artes marciais é posicionar bem os pés. Yang tem o espírito, mas já está exausta. Park está preparada, com a fita enrolada em suas mãos, enquanto Yang vem para cima com o soco já preparado. Mas Park consegue desviar e empurra o braço da Yang com a fita. Mas Yang continua tentando acertar socos na Park. Só que dessa vez, Park não só esquivou, como também contra-atacou. Yang fica chocada, pois a Park acertou o queixo dela em um instante com um poder incrível. Mas caramba, quando foi que tanta gente se reuniu ali? As pessoas estão surpresas, pois a Park desviou os socos da Yang com apenas uma corda. Sem contar que a Yang parece exausta. Até mesmo os alunos do segundo ano estão assistindo. Yang está tentando se levantar, pois ela não pode acabar assim. Ela então começa a liberar uma aura assassina. Todos eles estão mortos. Então ela vai correndo para cima da Park. Com um sorriso, Park diz que é grata a ela, pois graças a Yang, ela está relembrando velhas memórias. Yang tenta empurrar Park utilizando seu corpo, mas Park facilmente a segura. Park diz que no tempo dela, eles costumavam se reunir no mercado para testar a força deles durante festivais. Yang está ficando irritada e não entende que bobagens a Park está falando. Park diz que tem tanta gente assistindo que elas deveriam criar um espetáculo divertido. Então ela começa a enrolar a fita na cintura da Yang. Yang percebe que o que a Park está tentando fazer é luta livre. Só que ela não sabe como a Park sabe disso. A coisa mais importante ao lidar com alguém de uma classe de peso diferente é usar o centro de gravidade do oponente. Mire no pé direito, enganche a perna. Mas Park já notou que Yang está tentando dar um gancho de perna. Então ela segura a perna da Yang, o que surpreende a outra garota, porque é a técnica do bloqueio de braço dobrado. E ela não sabe como a Park conhece essa técnica. Afinal, Park só deveria ter visto luta livre na TV. Park diz para Yang não se assustar. Com um sorriso no rosto, Yang pergunta se a Park ousa mirar na coxa dela. Ela por acaso sabe quem a Yang é? Ela é uma campeã de luta livre. Park diz que um lutador deve ter a mentalidade correta primeiro. Park está sem tempo, já que o intervalo do almoço está quase acabando. Então ela precisa acabar com isso agora. Mesmo que ela tenha sido a melhor artista marcial,
Agora, ela está no corpo de um estudante comum do ensino médio. Então, ela não sabe se consegue aplicar essa técnica. Young pergunta no que a Park está pensando. Ela quer desistir agora? Mas é tarde demais. Park tocou no bisão vermelho da escola. Então, vai levar uma boa surra. Invocando a hora do bisão vermelho, Young tira Park do chão. Park se arrepende agora? Park reparou que ela está tentando usar um lançamento para trás usando seu próprio peso. Então, vamos fazer isso. Com a diferença de peso, uma luta longa não é adequada. Ela então deve mostrar a flexibilidade da cintura e o poder do momento. Assim, ela invoca o poder do dragão e tira Young do chão, arremessando ela, que cai com tudo no chão. Song e Bai viram tudo do meio da multidão. Bai está surpreso que a Young foi completamente arremessada no chão. Ele não sabe se isso foi uma reversão ou um suplex. As rosas Young parecem quebradas. Bai olha para o lado, onde Song parece pensativa. Com um olhar psicopata no rosto, Song está achando muito interessante que é essa garota estranha de novo. Enquanto caída no chão, Young está sem entender como perdeu para alguém fraco. Se aproximando da Young, Park diz que irá se despedir agora. Mas antes, ela pega um pão do bolso da Young. Ela irá aceitar aquilo, já que ela ainda não comeu nada. Park então vai embora, comendo seu pãozinho, enquanto Young continua deitado no chão depois da sua derrota. Bai continua descrente com o que viu, pois a Park venceu a Young em uma luta livre, que é a especialidade da Young. Todo mundo ficou louco perguntando que movimento era aquele. Como esperado, as garotas dessa escola são totalmente selvagens. Young está sendo destruída. Quem é ela? Alguém responde se souber. Isso foi muito satisfatório. Young merece. Até os alunos mais velhos estão mandando mensagem de texto para ele, perguntando quem ela é. Pelo visto, eles têm que mostrar a ela do que eles são feitos. A Park parece uma pessoa completamente diferente. Ele tenta mostrar algo no celular para Song, mas ela não quer ver nada disso. Então, ela vai embora primeiro. Bai não entende o que os fãs da Song estão pensando. Mas, de qualquer forma, as coisas são presas a ficar sangrentas. Então, ele recebe uma mensagem. Alguém está perguntando quem era aquela menina. E o Bai está dizendo que é a Park, uma colega de classe deles. A pessoa diz que nunca ouviu falar dela. E pergunta se ela é da escola dos ricos ou dos valentões. Mas a verdade é que ele nunca ouviu falar dela porque ela é simplesmente uma perdedora completa. A escola deles pode parecer uma escola de ensino médio normal, mas a verdade é que ela é mais brutal do que qualquer outra escola do ensino médio. É uma escola de ensino médio recém-fundada que existe há apenas 3 anos. Metade dos estudantes é formada por crianças de uma escola de um bairro rico. O resto é de uma escola de valentões. Mas como essa é uma nova escola, a escola foi inevitavelmente dividida por afiliações, o que leva à briga de gangues. Tudo se resume a qual escola sai por cima. Quem dá o primeiro passo? Quem leva o golpe? Inevitavelmente, a gangue de valentões tinha mais experiência no mundo real, então tinha vantagem sobre a gangue dos riquinhos. Mas para não ficarem para trás, a escola dos riquinhos começou a usar sua riqueza para suprimir os valentões, comprando pessoas. E é assim que essa luta pela dominação continua por 3 anos. Song é da escola dos riquinhos. Já Young e Chaewon são da escola dos valentões. Portanto, Chaewon deveria estar do lado da Young. Mas para equilibrar a dinâmica de poder, os riquinhos recrutam pessoas como a Chaewon. Para Chaewon, é mais benéfico ficar ao lado da rica Song do que da nada impressionante Young. Então elas saem juntas. Mas a verdade é que a Song trata Chaewon como lixo. Já o Bai está ali só porque a comida daquela escola é incrível. Mas olhando para Park agora, ele acha que a Jae pode estar ali pelo mesmo motivo. Park questiona a menina de cabelo rosa sobre o que é um cardápio de almoço e se ela teria um. Ela implora para a menina, pois daria paz de espírito para ela saber o que haveria para o almoço no dia seguinte. Bai está só pensando que a Park está tentando assumir o controle, depois de ser condenada ao isolamento. Enquanto isso, a mãe da Park está falando com o professor. Parece que ela trouxe café para ele, mas como hoje em dia todo mundo tem máquina de café, ele disse que ela não precisava ter dado aquilo a ele.
o professor não sabe o que traz ela ali, já que ela não parece a mãe de um riquinho. Ele então se pergunta se ela está ali para solicitar auxílio financeiro. A mulher começa a gaguejar palavras soltas, o que deixa o professor sem entender por que ela está gaguejando. Por fim, ela diz que sua filha foi espancada. Violência na escola? Isso está dando dor de cabeça ao professor. E por que tinha que ser logo durante o intervalo dele? O professor então diz que ela deve estar muito chocada. Deve ter sido difícil para a filha dela confessar, mas ele agradece por ela ter ido contar a ele sobre isso. A mãe implora por ajuda, e o professor pergunta se ela viu acontecer. A mãe diz que eles estavam usando o mesmo uniforme. Tinha um garoto e uma garota de cabelo curto. O professor logo percebe se trata da Chai-Won, mas a mãe continua dizendo que também tinha uma menina com cabelos amarelos. Ela acha que ouviu o nome dela. O professor também já sabe de quem se trata. A mulher começa a gaguejar o nome da Song, mas o professor interrompe. Ele pergunta se ela tem certeza. Terminada a conversa, a mãe da Park agradece. O professor diz que vai garantir chegar ao fundo disso. Ou melhor, ele vai entrar em contato com ela. Assim, a mulher sai. O professor pensa que eles terão que realizar um comitê de violência escolar. Ele teve que deixar ela ir porque ela não conseguia nem lembrar os nomes corretamente. Mas o diretor vai pirar se descobrir. Só que tem alguém atrás dele que pergunta o que traz ele ali. Esse é Choi, o diretor da escola. Surpreso, o professor diz ter pensado que o diretor tinha uma reunião fora hoje. Mas o diretor só questiona se terá que perguntar 2 vezes. O professor então explica que houve uma briga entre alguns alunos dele. O diretor questiona se a Song está envolvida. O professor responde que sim, mas o diretor não precisa se preocupar com isso. Crianças são crianças. Elas brigam, fazem as pazes, mas ele já cuidou de tudo. O diretor só manda ele trazer aquela mulher para o escritório dele. Ju significa amplamente renomado. Won representa o pediente de Jade. Portanto, o nome da escola significa divulgar o nome longe e amplamente, para que as pessoas conheçam o seu valor. Mas essa escola não foi construída para ter sua reputação manchada por incidentes como violência na escola. Ele sabe que a mãe da Park deve estar muito surpresa. A mulher diz achar que seria melhor denunciar a polícia. Ela acha que rastrear a localização da chamada seria a coisa certa a se fazer. O diretor pergunta se quando ela ligou, eles disseram que era um número inválido. Então, colocando o papel de um aluno sobre a mesa, ele informa que houve um aluno que foi transferido da escola recentemente. A retaliação pode ser assustadora também. O fato da mãe da Park ter ido até eles primeiro, em vez de ir à delegacia, significa que ela está tão preocupada com o filho dela quanto eles. Como a criança está frequentando a escola voluntariamente, ele aconselha a observar a situação com atenção. Além disso, é realmente infeliz que a filha dela não se lembre de nada. Se ela está preocupada com a filha dela, deveria visitá-los como fez hoje. Afinal, ele também é pai. Assim, a mãe da Park sai de lá, meio desolada. Mas então, ela vê a Park e pode suspirar aliviada. Park também vê a mãe e a cumprimenta com um enorme sorriso. Ela pergunta para a mãe por quanto tempo ela está esperando. Park havia dito que podia voltar sozinha. Mas sua mãe apenas aperta suas bochechas e pergunta se ela teve uma boa refeição, se os amigos dela incomodaram e por que o cabelo dela está todo bagunçado. Park tenta tranquilizar a mãe, perguntando quem a intimidaria e dizendo que comeu bem. Mas então seu estômago ronca, a denunciando. E assim as duas vão embora dali. Na verdade, ela não conseguiu comer e não fez amigos. Mas está tudo bem, porque ela tem alguém ali que se importa com ela. Park não diz querer comer frango. Já em casa, Park está surtando, pois ela não sabe que prato é aquele na sua frente. Sua mãe informa uma Park revoltada que aquilo não é frango frito. Park acha que disse claramente para a mãe que ela queria comer frango frito. Sua mãe informa que, como ela acabou de sair do hospital, é importante ter uma nutrição adequada. Sem contar que ela costumava adorar canja. Então ela pensou que se a Park comesse, poderia se lembrar de algo.
Mas, como a criança mimada e birrenta que a Park está sendo, ela empurra a comida para longe. Ela já está cheia disso do passado, então a mãe dela pode comer aquilo. Ela esperou o dia inteiro para comer frango. Então, isso é uma grande decepção. Sua mãe se desculpa por não poder fazer nada pela filha. Com lágrimas nos olhos, ela se desculpa por não proteger a filha e por não poder dar o que a filha gosta. Park se desespera ao ver a mãe chorando. Então resolve comer a canja para tranquilizar a mulher. Sua mãe sorri contente por ver a filha comendo. Já em uma lan house, Chaewon está jogando, para variar. Só que dessa vez tem um curativo na testa dela, graças a Song ter tacado a cabeça dela contra a mesa. Aquela menina que estava com ela antes, na hora que elas foram provocar a Park, a menina de cabelo rosa, pergunta se a Chaewon não vai atender o telefone. Deve ser o irmão dela ou alguém assustador. Então ela manda a Chaewon apenas atender. Mas acha que ela não parece muito feliz com isso. Ela pensa que isso é um saco e muito irritante. Pelo visto, quem estava ligando para ela é a Young. Alguém pergunta se a Chaewon ainda não atendeu. E outra pessoa questiona se a Chaewon e a Song não estão no mesmo grupo. Young provavelmente sabia e deixou acontecer, já que a Chaewon era muito famosa. E no ensino fundamental, o apelido dela era Chaewon, a cobra, pois ela se aliava a qualquer um. Young está furiosa porque a Chaewon deu um perdido nela depois que ela ajudou. Apagando cigarro na fita da Park, ela diz que vai matar ela. Deitar assim é muito aconchegante. Ela lamenta ter feito uma birra infantil antes, quando tem pessoas lá fora morrendo de fome porque não tem nada para comer. Agora deve ser temporada de colheita, então ela está se perguntando se eles superaram a escassez de alimentos. Ela então se lembra da menina que lutou com ela e espera que as costas dela estejam bem. A menina para quem ela deu uma palestra deve ter aprendido algo. Afinal, elas são apenas crianças. No dia seguinte, quando Park abre o seu armário, se depara com seu casaco detonado. Ela então olha para o seu armário, pensativa. Enquanto isso, os alunos estão indo para a educação física. A menina de cabelo rosa está se perguntando se a Park não poderá sair hoje. E é melhor que ela não saia, já que ela foi intimidada tão implacavelmente apenas porque ela não emprestou o uniforme de ginástica. No passado, alguém bateu na Park porque a amiga dela queria matar a aula depois de muito tempo. Mas é assim que a Park age. Ela levanta a mão para desferir outro tapa. E vemos que quem estava batendo na Park era a Chaewon. Park já estava completamente acabada. E Chaewon disse que a partir de agora, elas estarão sempre juntas nas aulas de educação física. Elas irão se divertir. A menina de cabelo rosa ouviu dizer que a Park sangrou muito. Apesar da Park ter derrotado a Young no dia anterior, ela acha que nada vai mudar. O professor pergunta se todos estão ali, e se eles querem jogar queimada hoje. Todos gritam que sim com entusiasmo, exceto a menina de cabelo rosa, que parece bem preocupada. O professor diz para eles começarem com um alongamento, mas alguém grita para parar. Todos olham na direção do som, e se deparam com a Park em um estilo peculiar. Vocês têm certeza de que ela não era um bad boy em sua vida passada? Dando tapinhas nas costas do professor, Park informa que demorou porque estava procurando um lugar para se trocar. O professor percebe que então ela é a pessoa que estava doente. Ele diz para então eles jogarem queimada. Pai questiona como a Park saiu sem uniforme de ginástica. Ele olha para a Song e se pergunta se ela tem um plano. E Chaewon só observando tudo. Ela pensa que a Park não é a mesma Park que ela conheceu. Ela não é mais a garota que leva uma surra na frente dos outros. Além disso, ela mal convenceu a Song de que a Young fez tudo sozinha. Por agora, é muito arriscado enfrentar a Park no mano a mano. É melhor pressionar ela com números e tomar a iniciativa primeiro. Então o plano é drenar a energia da Park. Chaewon então informa suas amigas de que normalmente a queimada é bastante divertida para elas. Mas hoje será diferente. Elas têm que vencer a Park. Já a Park não tem ideia de que tipo de treinamento é queimada. A menina de cabelo rosa está aflita, pois isso não é apenas queimada, já que você não pode sair dos limites mesmo se for atingido pela bola. E você pode bater na bola com a força que quiser. Isso é queimada de assassinato.
Pelo visto, o jogo já começou, pois uma bola é arremessada na direção deles, mas o menino consegue desviar. Park questiona a menina de cabelo rosa, que acabei de descobrir que se chama Aion, sobre que tipo de treinamento é aquele. Assustada, Aion responde que isso não é uma aula. Elas são apenas ratos presos em veneno. Então ela segura Park pelo braço e diz para elas correrem. Chaewon manda eles pararem de gritar e tentarem pegar aquilo. Eles estão correndo bem hoje, mas eles deveriam tentar pegar a bola. Se eles conseguirem, eles vão trocar de lugar com eles. Ela joga a bola para o menino ruivo. Ele pega a bola e diz para eles se darem bem hoje. Esse é o Hack, da escola dos riquinhos. Ele então joga a bola na direção da Aion, mas ela se esquiva por muito pouco. Chaewon continua incentivando eles a tentar agarrar a bola. Park, que ainda está tentando entender a queimada, pergunta pro menino 4 olhos se eles não podem pegar a bola. O menino responde que é bom se eles conseguirem pegar, mas eles não conseguem. A bola já está vindo na direção dele, e dessa vez o atinge bem no rosto. Isso foi muito rápido. A bola volta para a mão da Chaewon, que pergunta se eles não estão focados. Ela novamente joga a bola pro Hack, que já coloca todo mundo para correr. Park se pergunta se ela simplesmente tem que continuar fugindo. Esse é um treinamento que ela nunca esperava. Além disso, ela não pode correr mais. Como ela está usando meia hoje, ela começou a suar. Uma quantidade adequada é eficaz, porque proporciona estabilidade à superfície do solo. Mas agora está transbordando, o que torna escorregadio. Mas ela não pode mostrar seus pés para essas criaturas humildes, já que isso vai contra as regras. Vendo a Park pensativa, Chaewon questiona por que ela está com aquela expressão e se está com medo. Hack diz que se ela continuar assim, vai ser atingida. E já prepara a bola para jogar. Mas bem na hora que a bola é jogada, Park se agacha, ponderando se deveria se rebelar e tirar os sapatos. Só que nisso, a bola acertou um pobre garoto que estava atrás dela. Agora é a vez da Chaewon jogar a bola, que novamente passa reto pela Park, acertando outra pessoa aleatória. Park continua lá só considerando se deveria manter a compostura ou se deveria mostrar um pouco de pele. Chaewon está achando a Park muito sortuda, por estar conseguindo desviar tão bem. Ela então decide cuidar das distrações primeiro. A bola já atingiu o estômago de um, o queixo do outro e o rosto de um terceiro. Só agora Park parece ter percebido o que está acontecendo ali. Chaewon provoca eles dizendo que eles deveriam se esquivar melhor ou pegar a bola. Ela já disse que troca de lugar com eles se eles conseguirem. Mas todas as crianças estão caídas no chão. Park não sabe que tipo de treinamento é esse. Park não pode vencer os números, certo? Então Chaewon vai bater nela até ela estar quase morrendo. Ela vai bater de novo e de novo. Mas a Park não poderá sair da linha que ela desenhou. Um menino está informando o pai de que ele acabou de chegar. Acho que o pai dele perguntou como está a perna dele. Então ele praticamente chutou o teto antes de dizer que parecia bem. Ele pede para o seu pai não se preocupar muito. Mas quando ele chega na sala, vê que ela está vazia. Ele então olha pela janela e percebe que todos os alunos estão na aula de educação física. Então ele começa a tirar a roupa e vai até o armário com o nome Sung. Mas quando abre, vê que ele está vazio. Estou sentindo que foi a Park que pegou o uniforme dele. Mas o mais importante é que temos personagem novo. Agora é só torcer para que ele fique do lado da Park, ao invés de ser mais um valentão. Se você chegou até aqui, deixe um like e um comentário. Meus agradecimentos especiais aos membros do canal. E até a próxima!